Agora, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tudo bem? Tudo bem, também. Bem-vindo, ministro. Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, aqui ao meu lado, meus analistas, Clarissa Oliveira, Pedro Venceslau, Isabel Mega, direto de Brasília. A gente vai falar sobre o cenário da economia, o atual momento do governo, é claro, eleições cada vez mais perto, né? Ministro, boa tarde, bem-vindo. O senhor disse reiteradas vezes, até para mim em 2025, que não seria candidato a nada. Repetiu isso, né, em diversas ocasiões. E o presidente Lula ali trabalhando no bastidor junto com integrantes do seu partido para o senhor vestir a camisa. O senhor decidiu, será candidato. Como é que foi essa conversa do presidente da República? É missão, é convicção de que pode dar certo? Como foi a escolha? Por que mudou de ideia? Na verdade, Tainá, a discussão com o presidente é o seguinte: onde é que eu posso ajudar mais o projeto que o nosso presidente representa? E eu estava inclinado a coordenar o plano de governo para o próximo mandato. Acho que o Brasil está vivendo um momento muito especial. O mundo inteiro está olhando para o Brasil. Você está vendo aí a Bolsa bater recorde, o dólar caindo, porque há muita curiosidade sobre o potencial do Brasil em virtude das suas vantagens competitivas. O Brasil tem energia limpa, terras raras. O Brasil tem todas as condições de gerar um ciclo longo de desenvolvimento. Eu estava querendo estudar esse potencial para apresentar o plano de governo. O presidente Lula me convenceu por várias razões. Primeiro, achava importante o nosso projeto, e aí eu incluo o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, a Simone Tebet, que tem família em São Paulo e está com residência eleitoral em São Paulo, o Márcio França, que foi governador, ministro também, a Marina Silva, 4 ex-ministros que estão aqui, mais o vice-presidente de São Paulo. Ele achava que nós tínhamos que representar uma chapa forte. Em segundo lugar, o presidente estava muito preocupado com São Paulo. E eu só vim a entender por quê depois de uma longa conversa com ele. São Paulo, nesse momento, está inspirando muitos cuidados na área das finanças, na área da educação, na área da infraestrutura, na área da segurança pública. Nós estamos com vários problemas em São Paulo, apesar do apoio do governo federal, tanto do ponto de vista do financiamento de obras via BNDES, quanto do ponto de vista da renegociação da dívida, que eu próprio conduzi e que vai permitir a São Paulo ter um fluxo de 128 bilhões de reais de economia no pagamento da sua dívida com a União. Apesar de todo esse apoio que nós demos a São Paulo via PAC, via BNDES, via renegociação da dívida, a gente está vendo os indicadores aqui recuarem. E isso, o presidente foi alvo das nossas conversas. E eu falei, não, São Paulo é um estado muito importante, né? Não pode crescer menos que o Brasil, como está crescendo, não pode estar com déficit nas contas públicas, como está acontecendo. E ele acha que para o plano nacional, para um Brasil forte, não dá para ter um estado fraco, um estado de São Paulo fraco. E diante de todos os argumentos e dos apelos também do PT, eu considerei seriamente essa possibilidade e resolvi assumir esse desafio que eu já enfrentei em 2022 e vou enfrentar de novo. Agora, desculpa, eu já vou passar para os nossos analistas, mas só pegando do adversário, trazendo um pouco do adversário Tarcísio de Freitas, que eu já queria ter colocado aqui. As pesquisas mostram que o senhor está pontuando bem, né, com o Tarcísio ali, 42 a 49, mas ainda assim ele tem um apoio majoritário, tem uma boa aprovação, metade da população de São Paulo aprova a gestão do Tarcísio de Freitas. O senhor competiu com ele, né, na eleição passada. O que faz hoje o senhor achar que esse mesmo eleitor que hoje aprova a gestão do Tarcísio de Freitas, que está com ele, vai votar no senhor e vai rejeitar o Tarcísio? Ana, se nós tivermos a oportunidade de fazer chegar ao eleitor as condições que ele assumiu o governo e como o Estado está hoje, eu acredito que o eleitor vai pensar 2 vezes em reconduzi-lo ou não. Porque eu fui surpreendido negativamente pelo que está acontecendo em São Paulo. Eu próprio não esperava entender o que está acontecendo em São Paulo. Mas faz um mês que eu estou trabalhando no Estado, desde que eu saí
do Ministério da Fazenda, eu estou trabalhando os indicadores do Estado. Então, o meu desafio é de fazer chegar ao eleitor a verdade dos fatos. Ninguém vai trabalhar com fake news, ninguém vai trabalhar com nada que não seja o meu estilo de campanha. Eu nunca fui atacado por um adversário pelo nível da campanha, pelo contrário. Todos os meus adversários, os que ganharam, os que perderam, falaram, não, fizemos uma campanha limpa. Nós vamos fazer uma campanha baseada em ideias e em dados oficiais, os dele. Não vamos inventar dado. Vamos trabalhar os dados. As contas públicas, como é que estão? A segurança pública, como é que está? As escolas de ensino médio, a Fundação Paula Souza, como é que está? Como é que estão as coisas em São Paulo? E nós vamos demonstrar para o eleitor, aí o tempo vai dizer se nós vamos ser eficazes ou não, mas se nós levarmos ao conhecimento do eleitor aquilo que eu tomei conhecimento nesse mês, eu acredito que as nossas chances aumentam bastante. Agora, ministro, boa tarde. Primeiro, obrigada por participar aqui do Bastidores com a gente. Ministro, historicamente, o PT tem uma resistência brutal no interior. A gente viu o partido do senhor inúmeras vezes tentar essa mesma empreitada, esse mesmo movimento, vencer ali um governo ou um partido, um adversário que, no entendimento de vocês, não estava entregando o suficiente aqui no Estado. Só que, em geral, a gente vê, principalmente no interior de São Paulo, uma posição muito refratária ao PT. E até por isso o teto, quando a gente conversa ali com dirigentes petistas, sempre a ideia de que o teto do PT em São Paulo gira em torno de 30%, 35% dos votos. Por que o senhor acha que dessa vez vai ser diferente, independentemente do desempenho do seu adversário? Larissa, em primeiro lugar porque eu fiz 45, não fiz 30, nem 35. Eu fiz 45 na última eleição. Eu fui o candidato progressista mais bem votado da história do Estado. Então não é verdade que o nosso teto é 30. Nós fizemos 45 no segundo turno da eleição de 22. Segundo, que nós tivemos aqui, nós fizemos sempre uma oposição muito respeitosa a Serra, Covas, Alckmin, né? E eu quero te dizer o seguinte, não dá para comparar. Não dá para comparar os governos tucanos com o atual governo. Eu vou demonstrar com dados que está havendo um retrocesso no estado de São Paulo. Então, nós saímos dos tucanos, que praticamente não existem mais em São Paulo, e fomos para uma alternativa que é pior do que nós tínhamos. E como não tem mais o PSDB aqui com chances competitivas, depois de governar o estado durante muitos mandatos, eu penso que nós temos sim condição de nos apresentar dizendo o seguinte, olha, o estado merece mais cuidado. O Estado merece alguém dedicado ao Estado. Alguém que não esteja pensando em outro palácio que não seja no Palácio dos Bandeirantes. Mas tem que chegar no segundo turno e esse patamar ali no primeiro turno, na faixa de 35%, não é mais ou menos essa média, ministro? Mas, Clarissa, se eu estou convencido que nós temos um programa melhor do que o atual, qual é o papel de um partido político? Apresentar esse programa para o eleitorado. O eleitorado é que vai julgar a conveniência ou não. Mas assim, não seria, numa democracia, não faz sentido esse tipo de colocação. Porque senão os tucanos nem concorriam com o presidente Lula. Porque perderam todas as eleições, né? Depois que ele se tornou presidente, os tucanos não conseguiram mais ganhar uma eleição. E eles se apresentavam. Inclusive o Alckmin, que hoje é vice-presidente, se apresentou 2 vezes para presidir a República. Então é normal que um partido apresente uma alternativa, porque em qualquer caso a disputa melhora o pleito. Uma boa disputa, o Tarcísio tentou fazer coisas que os tucanos não conseguiram, por exemplo, por a falta de apoio do Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro, quando foi presidente, não apoiou o Dória aqui em São Paulo para fazer o trem intercidades, para fazer o túnel Santos-Guarujá. Quem apoiou? Foi o presidente Lula. Quem renegociou a dívida de São Paulo foi o Bolsonaro? Não, foi o presidente Lula. Então, se nós não falarmos com o eleitor o que o governo federal tem feito por São Paulo, muito mais do que o Bolsonaro fez, quem está fazendo por São Paulo é o presidente Lula. O Bolsonaro, que é o padrinho do Tarcísio, importou ele para cá para elegê-lo governador,
e ele doido para sair daqui para concorrer à presidência, quem fez foi o presidente Lula. Essas obras que estão saindo por causa do apoio federal deste governo, não é de qualquer governo. Nós temos Orçamento Geral da União em São Paulo, linhas de financiamento do BNDES em São Paulo, renegociação da dívida do Estado em São Paulo, por conta da iniciativa exclusiva do governo federal. Pedro. Vou fazer 2 perguntas em uma, ministro, para a gente ganhar tempo. Primeiro, sobre a aproximação com o PSD, inclusive teve gente do PT defendendo até a indicação de Alda Marco Antônio como sua candidata a vice. Kassab confirmou que o senhor chegou a enviar uma mensagem para ele, mas rejeitou qualquer possibilidade de aliança, diz que está fechado com o Tarcísio. Então a primeira pergunta é se essa aproximação foi para valer ou mais para dar uma sinalização para o eleitorado de que essa vai ser uma chapa com viés de centro. E, dito isso, temos ali Márcio França disputando abertamente a vaga de Senado com a Rede Sustentabilidade, que tem Marina Silva. E temos a Simone Tebet, que é do PSB, assim como o Márcio França. Simone Tebet, aparentemente, uma indicação pessoal do presidente Lula. Então, dito isso, então, peço que o senhor responda se o senhor acredita de fato que há possibilidade de uma aproximação com o PSD e, não havendo essa aproximação, como seria essa composição da chapa? Pedro, em primeiro lugar, você sabe que, historicamente, eu trabalho com o seguinte método. Eu faço um programa de governo com todas as forças interessadas em ajudar a fazer um plano que dialogue com a maioria do povo paulista e vou pedir apoio para esse plano de governo. Eu não fico fazendo uma disputa que é comum. Olha, eu te dou a vice se você me apoiar. Não, eu não faço esse tipo de coisa. Eu falo, olha, o plano de governo que nós estamos pensando para a educação, para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, para a Sabesp, o problema que a Sabesp hoje representa para muita gente, para o Free Flow, que está todo mundo revoltado, para o ensino médio que está tendo evasão, recorde. O meu plano é esse. E aí, o papel do político é convencer as forças políticas a apoiar o plano de governo. Eu fui o ministro da Fazenda que mais aprovou projeto de lei no Congresso Nacional. Por quê? Inclusive do PSD. O PSD me apoiou muito no Congresso Nacional, né? Aliás, até os republicanos do Tarcísio, que talvez não apoie o presidente Lula, apoiou vários dos projetos nossos. A isenção do imposto de renda até R$5.000, né? Que foi uma proposta da Fazenda. Nós tivemos um apoio unânime do Congresso Nacional. Então, um bom projeto atrai apoio. Essa é a minha tese. Se você não tem projeto, você não vai ter apoio. Se você tem um bom projeto, você vai ter apoio. Eu aprovei uma infinidade de leis que o Guedes tentou e não conseguiu, para citar um exemplo. E o Congresso é muito mais conservador hoje do que era no tempo dele. E nós ainda assim conseguimos apoio para todas as medidas. Por quê? A gente conseguiu taxar as bets, taxar dividendo de super ricos. Como é que a gente conseguiu isso? Porque o projeto era bom. Aí as pessoas vieram para apoiar. A mesma coisa vai acontecer em São Paulo, na eleição e depois da eleição. Porque se nós formos vitoriosos, eu vou conseguir, do mesmo jeito que na Fazenda, montar um grupo de apoio na Assembleia para a gente mudar São Paulo para melhor. Evitar esse retrocesso que está acontecendo. E é absolutamente possível. São Paulo tem uma pujança que eu te digo de verdade, nosso atual governador desconhece. Ele não conhece a força de São Paulo. Mas como foi a conversa com o Kassab, só pra gente? Não, foi uma mensagem que eu mandei pro Kassab, pelo seguinte, eu converso com todo mundo, inclusive quem vai estar na oposição, quem vai estar com outro candidato, eu gosto de ouvir as pessoas. E o Kassab tinha a pretensão, como você sabe, de ser candidato a vice, né? E teve toda essa confusão em torno do nome dele, né? Ele tem muitos prefeitos também. Eu tenho conversado com alguns prefeitos reservadamente, a reclamação é muito grande do tratamento que foi dado aos prefeitos, um certo descaso com o argumento seguinte, olha, o Rodrigo Garcia tratava bem os prefeitos e não foi nem para o segundo turno em 2022, então não precisa de prefeito. Na verdade, isso é uma mentalidade atrasada. Você precisa do prefeito para fazer bem, para o morador da cidade. Você não precisa do prefeito para se eleger. Quem pensa assim está pensando com olhos atrasados. Você precisa do prefeito se você quiser fazer um bom governo para a cidade do prefeito. Porque ele foi eleito tanto quanto você. Então você precisa dar o respaldo para ele melhorar a vida do cidadão daquela cidade, independentemente de partido
independentemente de pensar na eleição. Porque se não fosse isso, o presidente Lula não teria apoiado tanto o estado de São Paulo como apoiou. E quando eu digo tanto, é porque é o triplo do que o Bolsonaro fez por São Paulo, com o Tarcísio de governador e o presidente Lula de presidente. Então essa mentalidade antifederativa é equivocada. Numa federação, você tem que unir forças para que o cidadão seja contemplado nas suas particularidades, nos seus anseios, nas suas necessidades. E isso faltou aqui para o governo do estado. Ministro, a gente faz conexão agora com Brasília. Vamos chamar a Isabel Mega, nossa analista, que faz a próxima pergunta. Mega, contigo. Oi, ministro. Boa tarde aqui de Brasília também. Vou pedir licença aos meus colegas de São Paulo para a gente nacionalizar um pouco essa entrevista. Hoje saíram dados da Genial Quest que apontam que pela primeira vez Flávio Bolsonaro está numericamente à frente do presidente Lula nas intenções de voto, ainda que os dois empatados na margem de erro. E tem um fator que é muito forte, que é o fator da economia. Segundo essa mesma pesquisa, a percepção da população de que a economia está piorando. 21% dizem que viram uma melhora no último ano e essa percepção de que a economia está piorando saiu de 48% para 50%. O senhor citou IR, citou algumas das bandeiras que o senhor trabalhou enquanto ministro da Fazenda. Por que isso não está sendo materializado em termos de intenção de voto? O que está acontecendo na avaliação de vocês nesse momento que faz com que Flávio consiga ir aos poucos, encostando e talvez até abrindo uma margem um pouco mais confortável em relação ao presidente Lula? Olha, o papel do governo é tentar ir no microdado para saber o que está acontecendo com a percepção. Porque, de outro lado, o que nós temos hoje? A inflação em 4 anos vai ser a menor da história. Da história. O desemprego é o menor da série histórica. Você pegar a venda de carro, venda de apartamento, nós estamos batendo recorde atrás de recorde. Minha Casa Minha Vida vai fechar o ano com a contratação de 3 milhões de unidades habitacionais. Né? É o maior Minha Casa Minha Vida da história do Brasil. Se você pegar a distribuição de renda, é a melhor da história também. Então nós temos que tentar localizar onde está o problema. E a gente tem algumas pistas para saber o que está causando incômodo. Mas nessa mesma pesquisa, se você pergunta para a pessoa se ele acha que a vida dele vai melhorar, na economia, praticamente a metade diz que vai melhorar, que a vida dele está melhorando, está no caminho da melhora. Então nós temos que, a pergunta feita dessa maneira não indica o que efetivamente a gente precisava entender melhor para buscar responder a essa questão. Se é as apostas que estão tirando o dinheiro do orçamento familiar, se é a taxa de juros que começou a cair, mas ainda lentamente, a gente precisa explorar melhor. Mas eu acho que do ponto de vista macroeconômico, o Brasil está numa condição de um ciclo de desenvolvimento sustentável, eu não tenho a menor dúvida disso. Hoje, aliás, o governo apresenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, seguindo o script, seguindo o roteiro que foi definido lá na vitória do presidente Lula, sempre com mais consistência nas contas, com mais programas sociais, com consolidação de políticas importantes, como política do gás, da energia elétrica, do pé de meia para manter os jovens na escola, tudo funcionando adequadamente. Mas, enfim, eu já vi em outros países, eu sou cientista político, como você sabe, e acompanho isso em vários países. E tem havido uma discrepância que precisa ser mais bem analisada entre a realidade concreta do indivíduo e a percepção dele do que está acontecendo no país. Ele responde muitas vezes que a vida dele está bem, mas que ele entende que a economia talvez não esteja tão bem quanto ele. Só que quando a maioria acha que está bem, tem um paradoxo entre o que ele acha que está acontecendo com a vida dele e o que ele acha que está acontecendo com a vida de um país como um todo. Agora, o papel do governo é olhar com seriedade para a pesquisa e tentar fazer a avaliação.
Ô, ministro, a gente ouve muito ali no Palácio do Planalto, no entorno do presidente, essa avaliação, né? Está muito claro, me parece, na cabeça do presidente, de que as ações, a exemplo da própria isenção do imposto de renda, elas acabam não surtindo o efeito esperado pelo governo na população, porque está sendo drenado pelo endividamento. Endividamento, o presidente Lula reclama da Selic, recentemente reclamou, tem que baixar um pouco mais na visão dele. Ele fala muito sobre bets também em entrevistas recentes, chegou a defender o fechamento das bets. Vocês trabalharam com muito afinco nisso, Ministério da Fazenda. Mas eu queria entender além, quais são, na sua avaliação, os fatores estruturais, né, desse endividamento, desse comprometimento da visão da população sobre as ações do governo. E mais um elemento é sobre fintechs, porque a gente vê análises de mercado, relatórios apontando que há uma boa parcela da inadimplência, maior até do que nos grandes bancos, concentradas nas fintechs. Houve na sua avaliação permissividade, muita flexibilidade com esse mercado pelo Banco Central? Começando pelo fim, eu diria para você que eu penso que o Banco Central, na gestão do Roberto Campos, errou feio nas fintechs. Muito feio. Nós tivemos muito trabalho, inclusive, para regulamentar do ponto de vista da Receita Federal, porque é uma atribuição do Banco Central, mas a Receita também incide. E se você lembrar, a maior operação de combate ao crime organizado já feita no Brasil, segundo todos os especialistas, foi a Operação Carbono Oculto. Foi feito pela Receita Federal com o Ministério Público aqui de São Paulo. E qual era o grande problema? As fintechs. Porque eles autorizaram as fintechs a operar e disseram para as fintechs que só iam começar a supervisioná-las a partir de 2029. Você não faz um negócio desse. Agora, o presidente tem razão em estar preocupado com bet. Você sabe que as bets foram autorizadas pelo governo Temer, no apagar das luzes, em dezembro de 2018, deu prazo de 2 anos para o governo Bolsonaro disciplinar a atuação dessas bets no Brasil. O governo Bolsonaro passou 4 anos sem fazer nada. Não cobrou imposto, não regulamentou publicidade, manteve criança jogando com o cartão de crédito do pai, você gastando dinheiro do Bolsa Família com aposta. O governo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Aliás, o Flávio Bolsonaro, outro dia, começou a mentir sobre esse assunto, porque sabe que vai pegar nele. Começou a dizer que isso foi o Lula que fez, como se não tivesse passado 4 anos com as bets atuando no Brasil, com uma lei aprovada no governo anterior ao dele. Governo Temer, dezembro de 2018. Tem que esse é um acabar, problema. Ministro, como defendeu o presidente? O presidente está pensando, porque assim, nós estamos cercando as bets há algum tempo, né? Nós estamos há muito tempo tentando disciplinar a atuação das bets, mas virou um problema de saúde pública até. Porque tem gente que está sendo atendida pelo Ministério da Saúde, já, por conta das bets. E o Ministério da Fazenda fornece CPF de quem está numa situação de vulnerabilidade em relação ao jogo de azar, né? Aí a outra coisa que o governo tem dito muito, mas você sabe que tem a sacrossanta autonomia do Banco Central, né? Que ninguém pode nem falar nada, que já vem um editorial falando mal de você. O governo tem o direito de achar que a queda do juro está lenta, que para a inflação que está medida hoje pelo IBGE, nós podíamos ter um passo maior no corte de juros, o que ia ajudar muito as famílias a se reestruturarem, sobretudo aquelas que estão endividadas, muitas das quais desde a pandemia. Tem família que está com problema desde a pandemia, né? Então nós temos que responder a isso. E aliás o governo já anunciou, e eu sei de fonte interna, evidentemente, que acabei de sair de lá, que a Fazenda está trabalhando, a pedido do presidente, num programa de reestruturação das dívidas. Ministro, eu gostaria de voltar um pouco aqui para São Paulo, porque criou-se muita expectativa na formação da sua chapa. Falou-se muito em criar uma chapa muito forte, com o senhor na candidatura ao governo, Simone Tebet em uma das vagas no Senado, falou-se muito no nome de Marina Silva. A Marina chegou a negociar, discutir internamente uma migração para o PT, para tentar acertar ali um acordo que coubesse nessa movimentação. E aí agora vem também Márcio França, do PSB, pleiteando essa posição, se apresentando como uma opção. E aí ficou decidido que nada vai ser decidido por enquanto.
Aí eu pergunto para o senhor, a gente tem ouvido também muito nos bastidores que o senhor está tentando ampliar a sua frente de alianças aqui, procurando outros partidos, apareceu a informação do PSDB, mas a gente ouve também informações sobre outras conversas com outras legendas. A pergunta que eu faço para o senhor vocês estão aí caçando, pescando para ver se aparece alguma coisa melhor para essa vaga para o Senado? E aí eu só vou amarrar ali e pegar só uma caroninha no que o senhor falou agora há pouquinho sobre juros, para perguntar se o Gabriel Galípolo lá no Banco Central deveria acelerar um pouco esses juros para ajudar aqui em São Paulo. Não, mas isso eu já disse publicamente e o próprio Galípolo já se manifestou a respeito, dizendo que é natural que haja divergências. O Banco Central tem lá a sua filosofia, o seu método de trabalho, mas quem está fora, incluindo o governo, mas a sociedade, os bancos, o sistema financeiro, o sistema produtivo, todo mundo tem o direito de ter opinião. E eu nunca me furtei a dar a minha, nem quando era o Roberto Campos, nem agora que é o Galípolo, é normal. Então não tem essa de ferir a autonomia de ninguém, você emitir uma opinião de que nós podíamos estar num patamar de juros já menor. É minha opinião, isso não é ofensivo a ninguém. E eu respeito muito institucionalmente o Banco Central e a figura do Galípolo também. Mas a vida se faz de diálogo, não se faz de outro jeito. É dialogando que a gente vai construindo o caminho, né? Agora, sobre a chapa, esse é o melhor problema que um candidato pode ter, né? Que é ter 4 ex-ministros, um ex-governador, uma ex-prefeita, uma ex-senadora. A Marina foi senadora, foi ministra, a Simone Tebet foi prefeita, foi ministra, Márcio França foi governador, foi ministro, eu fui prefeito de São Paulo. É o menor problema. Todo mundo passou pelo crivo da ética, ninguém tem problema nenhum com nada que diz respeito, tudo ficha limpa, reputação ilibada, gente dedicada ao serviço público, com o patrimônio que tinha, ninguém ficou rico, ninguém fez rachadinha, ninguém comprou 100 imóveis com dinheiro vivo. Nenhum de nós tem os problemas que o outro lado tem. Acho que ninguém foi financiado pelo Master. Nós estamos com a chapa dos sonhos, pô. Só gente boa, só gente bacana. Mas a gente sabe que chapa não é só por gente bacana que ela se forma, ministro. É sim. O senhor já fez acordo com o Paulo Maluf lá atrás. Mas não está na minha chapa. Não, mas o senhor está conversando com outros partidos também? Desculpa, uma coisa é o presidente do partido te apoiar. Eu aceitei o apoio do PP, à época, porque o PP apoiava a Dilma no plano federal. Mas ele não compôs a minha chapa. Na minha chapa, é gente desse tipo que vai entrar. E a vida inteira foi assim. Eu só tive gente de altíssima qualidade junto de mim. E eu tenho muito orgulho de, depois de 25 anos de vida pública, não ter uma vírgula a respeito da minha conduta e nem da conduta das pessoas que me acompanharam, né? Então, eu estou muito sereno de saber, eu posso te afirmar o seguinte: essas pessoas todas vão estar no mesmo palanque, defendendo São Paulo, de um governo que não está entregando por descuido, por desinteresse. Ministro, isso. Porque a gente está com pouco tempo, vamos lá. Direto e reto, se o senhor for eleito, o senhor vai continuar com a mudança do governo para o centro? Essa foi uma boa iniciativa do governador Tarcísio para revitalizar o centro da capital? Mas eu tenho muito apreço por qualquer projeto que revitalize o centro. O que eu acho desse projeto, e vou analisar, então não estou te dando uma resposta definitiva, porque evidentemente eu estou me apropriando de tudo agora. A minha impressão é que eu tenho que analisar um pouco o preço desse projeto. Então, o que os urbanistas mais próximos estão dizendo é que, para revitalizar o centro, o volume de recursos e o que está sendo entregue na PPP tem uma coisa que precisa ser analisada. Então, eu não estou te dizendo que está caro ou está barato. Estou dizendo que eu vou estudar o contrato, porque a minha impressão é de que o volume de recursos envolvido talvez não estejam representados nas entregas prometidas. Então, eu vou fazer uma análise criteriosa, não desse contrato. Eu vou analisar todos os contratos. Por exemplo, a privatização da Sabesp. Eu tenho um apanhado de pessoas que estão muito incomodadas com o preço, com a tarifa, e estão muito incomodadas com o serviço.
Nós estamos com um problema de uma privatização que foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso, da Enel, aqui em São Paulo. Todo mundo revoltado com o serviço da Enel. E agora está vencendo a concessão e o governo federal precisa encontrar uma maneira de essa concessão, que tem 30 anos, dela ser, se for renovada, ela tem que ser em outras bases. Porque do jeito que São Paulo está sendo tratado por uma privatização de 30 anos atrás, não é correto com os paulistas, de uma maneira geral, né, com os paulistanos em particular. A Sabesp está em metade dos municípios do estado. E há muita reclamação sobre a qualidade do serviço, sobre a troca indiscriminada de hidrômetros que estão medindo na avaliação de alguns ar e não água, e uma mudança brutal da conta de água de muita gente. Eu vou avaliar o contrato. Eu não vou deixar, como tem acontecido, o cidadão desguarnecido. O papel do governo do estado é rever contrato. Eu aqui em São Paulo, quando assumi a gestão como prefeito, eu peguei aquele contrato da Controlar, que era um papa-níquel de inspeção veicular que só causou transtorno e não melhorou a qualidade do ar de São Paulo. E eu prometi na campanha que eu ia acabar com aquilo. Aquilo ali não fazia o menor sentido na opinião dos especialistas. E eu revi o contrato e falei, olha, acabou o prazo, está encerrado esse contrato. Então, o papel do governador, e eu estou muito preocupado com os contratos, quero te dizer isso, todos os contratos. Porque, inclusive, práticas suspeitas estão sendo adotadas São Paulo afora, por prefeituras e pelo governo do estado, com as quais eu não compactuo. Mas o senhor tem alguma informação a respeito de uma irregularidade? Estou colhendo. Não, o Ministério Público tem informações, se você fizer o levantamento você vai saber que há investigações de vários tipos, algumas já adiantadas, com processos e tudo mais, mas os contratos vão ser relidos com a lupa que eu fiz aqui na Prefeitura de São Paulo, para acabar com máfia do ISS, para acabar com inspeção veicular fajuta, para acabar com Feira da Madrugada, para acabar com o túnel Roberto Marinho. Eu vou rever os contratos porque eu não quero bandalheira. Eu não compactuo com nada errado e eu não tenho compromisso com nada que não seja rigorosamente correto com o cidadão. Então eu tenho essa parte, estive lá na Fazenda, estouramos a REAG, estouramos máfia dos combustíveis e nós não vamos brincar com isso não. Então tudo que eu puder reavaliar para o bem de São Paulo, eu vou fazer. Respeitando o negócio jurídico perfeito, se o contrato estiver ok, vai ser honrado, mas eu tenho a responsabilidade de olhar com lupa para o que está acontecendo. Deixa eu pegar esse gancho. E o Ministério Público já sabe de muita coisa. O senhor está falando de investigação e já havia mencionado ali rapidamente o Master. De forma direta, qual é o nível de preocupação hoje do senhor, que até pouco tempo integrava o governo, acompanhou a deflagração da operação sobre o Master, as discussões sobre a liquidação. Existe hoje, a gente percebe na narrativa do PT, do presidente Lula, a busca por um culpado. Roberto Campos Neto está sempre nos discursos do presidente, né, com indicações sobre omissão do Banco Central, sobre a sua gestão. Isso pode ser discutido, mas eu queria entender se o senhor concorda, né, de que Roberto Campos Neto tem uma parcela de culpa sobre isso. E mais, voltando, o grau de preocupação hoje do PT com a delação de Daniel Vorcaro e com o efeito eleitoral da crise do Master sobre a campanha do PT, do senhor, do presidente Lula, de todos. Não. Em primeiro lugar, eu acho que a Polícia Federal está fazendo um trabalho exemplar. Exemplar. Com a autonomia que ela sempre teve nos governos do PT, ela está investigando quem quer que seja e eu espero que puna quem quer que seja, independentemente de qualquer coisa. Porque aqui está se falando, não é entre um partido e outro, está se falando entre pessoas honestas e pessoas desonestas. As pessoas desonestas, não importa quem, tem que ser punida e acabou o assunto. Não existe blindar, não pode existir. Olha, aqui é mais meu amigo, aqui não. É honesto, preserva. Não é, aplica a lei. Então, eu acho que a Polícia Federal está se sentindo à vontade para fazer o seu trabalho. E o Ministério Federal, porque acabou aquela coisa de trocar superintendente da Polícia Federal, como aconteceu no governo Bolsonaro. Acabou.
O presidente Lula mantém o diretor-geral, mantém o superintendente, procurador-geral, liberdade total. Está todo mundo livre para fazer o seu trabalho. O que é fazer o seu trabalho? Perseguir alguém? Não. É investigar as pessoas e levar ao conhecimento do judiciário as condutas ilícitas. Independentemente de se a pessoa é filiada a B ou C, não quero saber. É para punir os responsáveis. No caso do Master, o que eu tenho dito é o seguinte: eu não tenho conhecimento de nenhuma medida do Banco Central favorável ao Banco Master antes da gestão do Roberto. Não tenho, do Roberto Campos Neto. E não tenho nenhuma notícia de uma atitude favorável ao Banco Master depois da gestão do Roberto. Então, a gestão do Roberto Campos Neto, por que ela está sendo avaliada desse ponto de vista? Porque ela foi alertada pelo sistema financeiro, pelo FGC, pelos bancos. Ela foi alertada de que um monstro estava sendo criado em torno do esquema do Master. E durante 5 anos o banco prosperou sem que ninguém tomasse medidas que prevenissem o que aconteceu. Nós estamos falando responsabilidade nós do estamos presidente. falando da maior fraude bancária da história do Brasil. Vamos separar duas coisas agora. Quem cometeu ilícito? Tem 2 diretores do Roberto Campos Neto que estão respondendo a inquérito por corrupção. Ele está respondendo por corrupção? Não. Ele não está. Mas a pergunta é, e essa pergunta precisa de uma resposta: por que o Banco Central ignorou os alertas durante anos sobre o comportamento do Daniel Vorcaro? Por quê? Foi por omissão? Foi por incompetência? Foi por engano? Foi pelo quê? O que aconteceu que durante anos um sujeito que era ninguém conseguiu colocar CDBs que somaram quase 80 bilhões de reais no mercado? O que aconteceu? Então essa pergunta não é uma pergunta por mal, é uma pergunta que qualquer investigador faria. Qualquer pessoa faria isso. E eu acho que se fosse uma pessoa progressista, já estaria tendo que dizer: por que você foi alertado? Fui. Por que você não vê nada? Quantas vezes você foi alertado? 10, 20? Quantas vezes? Então, eu que sou lá da Fazenda, que não tenho nada a ver com supervisão bancária, tinha uma equipe lá analisando o balanço do Master. E eu me recusei várias vezes a receber essa figura porque todo mundo me alertava que aquilo ali era nitroglicerina. E eu não o recebi. E eu recebo tudo que é empresário, eu recebo um monte de gente. Agora, quando você é alertado, você toma as suas cautelas. Você fala: pô, está acontecendo alguma coisa aqui muito estranha. Então, não é querer botar pecha em ninguém, não é disso que se trata. Mas eu penso que o país, diante de uma crise bancária, de uma fraude bancária dessa proporção, precisa ter as suas respostas. Só isso que nós estamos falando. Delação. Não, Perguntei sobre a resposta pode vir por delação. Tranquilo, o PT também? Não, a resposta pode vir por delação. E agora, pela nova lei, a pessoa tem que trazer alguns indícios de comprovação, ela não pode ficar inventando coisas, mas também por investigação. Né? Então, se o Daniel Vorcaro não delatar, a Polícia Federal vai ter que achar a verdade por outros caminhos. A delação não é o único caminho para chegar à verdade. E a documentação desse caso é muito robusta. E o país não pode ficar sem resposta. Essa é a minha opinião. Nós não podemos ficar sem uma resposta sobre o que aconteceu. É muito grave o que aconteceu. É a maior fraude bancária da história do Brasil. Para nós simplesmente fingirmos que nada aconteceu. Não dá. E não adianta pegar só peixe pequeno. Sabe? Tem que ir no cerne da questão para saber o que aconteceu, para que nunca mais aconteça uma coisa dessa. Porque o país não vai aguentar 2 Master. Um já é grave demais. O fundo garantidor está comprometido. Está sendo agora... Mas eu sou a favor disso. E na vida tem que ser tudo assim, na vida pública. Aparecer um problema, vai até a última linha para esclarecer a opinião pública e punir quem de direito.
Obrigada, ministro, pelo Obrigado tempo, vocês. pela disposição da conversa. Agradeço também aos nossos analistas, Clarissa, Pedro e Isabel, em Brasília. Bom, conversamos com o pré-candidato ao governo de São Paulo, o Fernando Haddad. A gente reforça também que a CNN já fez convites de entrevista ao governador de São Paulo, pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Reiteramos que o espaço segue aberto e permanece à disposição também para recebê-lo.